Salve, salve, galerinha. Meu nome é Felipe, eu sou formado em Engenharia Mecatrônica pela Poli, e hoje eu vou começar uma série de apresentações sobre a programação em ROS. Eu vou focar em ROS 2 porque já estamos em 2023, né? E para começar nossa conversa, eu vou falar sobre a história do ROS, qual que é o problema que ele busca resolver, o que já foi tentado e como chegamos até aqui, né? Para começo de conversa, o que significa a sigla ROS? Eu falo ROS porque eu sou muito paulista e eu falo R paulista, mas vocês também podem escutar por aí ROS. Essa sigla significa Robot Operating System, o que é um nome muito ruim, porque o ROS não é um sistema operacional. Ele se define como um conjunto de bibliotecas de software e ferramentas para o desenvolvimento de aplicações em robótica. A ideia é permitir o reuso e o compartilhamento de código entre diferentes projetos. O que pode parecer ousadia, né? Porque robôs podem ser muito diferentes. Como que você vai reutilizar código por aí? A ideia é que, por mais diferentes que os robôs sejam, eles sempre vão ter uma câmera, um motor, sempre vão ter que tomar decisões baseadas nos sensores que eles têm, e esses pedacinhos de código, essas caixinhas, podem ser reutilizadas. Indo além, por que ROS 2, Electric Boogaloo? A meta do ROS 2 é alavancar o que existe de incrível no ROS e melhorar o que não é. Essa é a declaração oficial dos caras que fizeram o ROS 2, né? Que fizeram o projeto. É uma tradução, eu espero que vocês gostem. O original eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então quer dizer que, para começar a falar de ROS 2, a gente vai ter que falar de ROS 1. E eu começo citando o sucesso que foi esse projeto. Um dos jeitos da gente medir isso é o fato que o artigo que o define, que foi publicado em 2009, ter recebido mais de 11 mil citações, segundo o Google Scholar. Essa medida ela não é muito precisa, porque diferentes agregadores de artigos científicos contam citações de maneiras diferentes. Mas, de qualquer forma, 11 mil citações é muita coisa. É um jeito de a gente perceber como esse foi um artigo que foi influente no meio acadêmico, desde a sua publicação. E, segundo uma consultoria de inteligência de mercado, mais da metade de todos os robôs comercializados em 2024 devem conter pelo menos um pacote ROS integrado. Isso mostra como a adoção também aconteceu no meio industrial e como o ROS se tornou quase, ou está no caminho de se tornar onipresente entre o meio da robótica. Agora, como que nós chegamos até aqui? O projeto ROS foi criado em 2007, como um projeto de garagem, literalmente. E foi ganhando versões, atualizações. A primeira versão estável foi lançada em 2010. O artigo que o define, que o descreve, foi lançado em 2009. E conforme as pessoas foram utilizando, ele foi crescendo, ganhando cada vez mais bibliotecas e ferramentas. As pessoas perceberam que o ROS ele tinha algumas decisões de arquitetura que o limitavam, né? Tipo, alguns erros de projeto. São erros de projeto, decisões que você percebe depois de um tempo que não foram as melhores possíveis. E para conseguir vencer essas limitações, o ROS 2 foi anunciado em 2014. Só que ele não foi lançado com todas as soluções prontas, né? Tipo, sei lá, o Roma não foi construída da noite pro dia. Então as pessoas começaram a explorar e pesquisar qual seria a melhor forma de construir uma solução, né? Solução para todos dominar. Depois de 3 anos que o ROS 2 foi anunciado, a primeira versão estável foi lançada, ou seja, as principais decisões foram tomadas. Em 2020, eu acho que é um grande marco na comunidade ROS, tanto o ROS 2 quanto o ROS 1, porque o ROS 2 Foxy foi lançado, que é a primeira versão LTS, isso significa Long Time Support, ou seja, é a primeira versão que os desenvolvedores se comprometem a dar suporte, ou seja, corrigir problemas conforme aparecem, por 5 anos depois do seu lançamento. O que isso significa? Os desenvolvedores falaram: ó, pessoal, se você tem um produto que depende do ROS, pode confiar que essa versão ela é estável, a gente vai manter ela em desenvolvimento por pelo menos 5 anos, então vocês não precisam se preocupar com o produto de vocês ficar obsoleto ou ter alguma vulnerabilidade de segurança que vai durar muito tempo. Se você é uma empresa que depende do ROS no seu dia a dia, você sabe que, fazer migração de versão para outra não é uma tarefa trivial, demanda tempo e tempo de engenharia custa caro, tá ligado? Então foi esse o primeiro momento que as empresas que dependem do ROS perceberam, pô, o ROS 2 é estável o suficiente para a gente começar a adotar no nosso dia a dia. E foi em 2020 também que a última versão do ROS 1 foi lançada, que é o ROS Noetic. O ROS Noetic também é a versão LTS, ele também vai ter suporte por mais 5 anos, o que significa que o ROS ele tá no seu fim de vida, mas ele ainda não morreu, né? O ROS 1. Ele vai ter suporte oficial até 2025, mas nenhuma feature nova vai ser criada no ROS 1.
Só se descobrirem alguma coisa muito grave ou correção de problemas encontrados no meio do caminho, vão acontecer. Agora, tipo, coisa nova não vai rolar. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a história do Ross, principalmente tipo, os primeiros dias, qual foi a motivação, a ideia, como tudo começou, tem uma série de vídeos bem bacana da Red Hat, eu vou deixar o link em algum lugar, que é como começar uma revolução em robótica, tá ligado? Que é uma série de vídeos explorando o surgimento de projetos open source, que é, tipo, bem bacana, foi muito bem feito, recomendo que vocês assistam. Muito bem, dando seguimento, o que mais aconteceu nesse período, né? Tipo, eu acho que para entender as mudanças do ROS é interessante a gente saber como o mundo da tecnologia mudou, né, nesse meio do caminho. Falei pra vocês que ROS foi criado em 2007 e, mano, pra vocês terem noção de quanto tempo se passou desde então, o Python 3, que para muitos de vocês que aprenderam a programar na última década foi a primeira linguagem de programação, né? Tipo, tudo começou com Python 3 para muita gente. Foi lançado em 2008. Ou seja, o ROS ele é mais velho do que o próprio Python 3, né? Do que o próprio padrão moderno de Python. É, para quem lembra, para quem acompanhou, a migração de Python 2 para 3 foi um processo que foi traumático, um pouco atribulado, porque foi marcado para acontecer em 2015, só que eles perceberam que não ia ser tão trivial, tinha muita gente que dependia de Python que não ia conseguir migrar no período correto, e eles estenderam até 2020. Então o Python 2.7, que foi a última versão de Python 2, foi descontinuado em 2020. Em 2011, a terceira versão de C++ foi lançada, o que, meu amigo, foi eu diria que é um dos maiores eventos do mundo da programação da última década, porque a última revisão de C++ tinha sido lançada em 2003, e aí depois eles perceberam que a linguagem estava ficando defasada, eles tinham que acompanhar a mudança do mundo. E em 2015, o CMake 3, que é conhecido nas rodinhas como o CMake moderno, foi lançado. Vejam bem, o ROS foi criado antes disso tudo. Então, eu entendo, ou quero passar a ideia para vocês que muitas das decisões de arquitetura do ROS foram tomadas num contexto muito diferente do que o que a gente vive hoje, né? Tipo, muito do ferramental evoluiu nesse meio do caminho. E a ideia do ROS 2 é conseguir incorporar essas mudanças no seu projeto, né? Para vocês terem ideia do impacto do C++11, né? Tipo, esse gráfico é o número de usuários de C++ com o tempo, e vocês conseguem perceber como ele teve uma subida muito grande no começo, deu uma estagnada, e depois começou a subir de novo. O ROS 1 foi lançado nesse ponto do tempo. Foi um momento em que o C++ estava em queda. Muitas das decisões de projeto do ROS, ou da API ROS para C++, foram tomadas num contexto em que faltava muita coisa na linguagem C++. Então, para os desenvolvedores do ROS conseguirem as features que eles queriam, eles precisavam recorrer a bibliotecas externas, sobretudo a LibBoost, que depois foi até incorporada, ou tipo, muitas das funcionalidades da LibBoost foram incorporadas na linguagem C++, no padrão C++. O ROS 2 ele foi lançado num contexto bem diferente, em que a linguagem estava passando por um processo intenso de revisão. Então, se vocês compararem o código de ROS 1 e ROS 2, eu acho que uma das características que salta aos olhos é que o ROS 2 ele faz um uso muito extenso de features de C++ moderno, né? Tipo, o C++ moderno é o que veio depois de 2011. E por isso eu tenho uma implementação que eu pessoalmente considero mais clara, mais direta, porque você está lidando com a linguagem e não com assinaturas de funções da sua implementação. Bom, enfim. Com algumas características de ROS 1. Ele foi construído ao redor do PR2, o Personal Robot 2, que é esse amigo simpático aqui à direita, que é um robô que tinha um alto poder de processamento embarcado, ele tinha uma conexão de qualidade o tempo todo, porque ele era testado num contexto de laboratório, no máximo a casa do lado da garagem, e ele não tinha requisitos de tempo real, né? Ele não tinha uma missão crítica, o foco dele era a pesquisa em manipuladores e interação homem-máquina, e ele tinha foco, sobretudo, em fazer pesquisa, né? Tipo, aplicações acadêmicas. O ROS, ele teve alguns objetivos, né? Ele se propunha a resolver alguns problemas. Ele queria oferecer uma forma de fazer software em robótica de maneira modular, ou seja, você cria uma interface comum a diferentes pedaços do código e torna eles mais ou menos independentes, a funcionar como módulos mais ou menos separados. Ele queria oferecer suporte a diferentes linguagens de programação. No seu lançamento, o ROS tinha suporte a Python 2, C++ e Lisp.
E ele se propunha a ser um projeto de software livre, né? Tipo, desenvolvido pela comunidade, que fosse livremente acessível a qualquer um, que pudesse ser adotado sem preocupação de licença, ser um projeto, mano, software free open source. Com o passar do tempo, foram encontradas, né, algumas limitações. Uma das principais, que é citada várias vezes, é que a comunicação, ou o sistema de comunicação entre processos do ROS 1, ele foi desenvolvido do zero. Isso é um problema, porque a galera que está fazendo as bibliotecas do ROS, ou tipo o core do ROS, tem que ao mesmo tempo fazer um monte de código focado em robótica e fazer a manutenção de uma biblioteca de comunicação que não tem muito a ver com robótica, né? E que eles são os únicos responsáveis. Se eles não resolverem, ninguém mais vai resolver. Ela era baseada no protocolo TCP ou DP, né? Tipo, stack de internet, IP e PANs. E para conseguir fazer a orquestração, a organização dos diferentes nós ou diferentes processos que existem num sistema ROS, ele demandava uma entidade central que acompanhasse quais são os processos acontecendo e quais são as trocas de informação, né? Quais são as informações que estão sendo produzidas e consumidas por cada um dos tópicos. Essa entidade central ela é conhecida como ROS Master. E o problema da existência dessa entidade, é que ela cria um ponto único de falha crítica. Se esse amigão der problema, meu amigo, o avião vai cair, tá ligado? Tipo, o sistema vai encontrar falha crítica, tipo, vai travar da tela azul. Outro problema que foi encontrado, que é típico de, projetos que começam sem grande pretensão, que você não pensa muito no roadmap do futuro, é que as bibliotecas padrão, ROSFP e ROSPy, elas foram implementadas de modo independente, né? Tipo, as duas começaram do zero. Tinha uma especificação comum, né? Tipo, requisitos que as duas tinham que cumprir, mas elas foram implementadas do zero, mano, folha em branco. Isso gerou inconsistência no comportamento, por causa da existência de código duplicado. Como assim? Quando um bug era encontrado em uma, a solução dele tinha que ser replicada na outra. E esse processo ele não foi automático, ou ele não é automático, né? Porque envolve escrever a solução efetivamente. Então, alguns problemas foram encontrados em um e corrigidos, mas não foram corrigidos no outro. Então, o comportamento das duas APIs acabou ficando inconsistente com o passar do tempo. Que se tivesse uma base comum, não teria acontecido, né? Tipo, coisas que a gente só descobre no futuro, não é mesmo? Então o ROS 2 ele chega, mano, novo em folha, querendo resolver esses problemas. O primeiro objetivo do ROS 2 é ter o suporte a sistemas com multi-robô e conectividade instável. Esse multi-robô, vocês. Mano, em que contexto que isso vai acontecer? Mas tem um campo de aplicação que usa multi-robô extensivamente, que são os armazéns inteligentes. Essa foto eu tirei do armazém inteligente da Amazon, né? Tipo, com vários robozinhos. A ideia é que cada robô, ele tem um centro de tomada de decisão independente, então você tem a sua... O robô, ele é todo autocontido, né? Ele recebe informação dos robôs vizinhos e vai tomando decisões in the loop a partir das condições ambiente. Então, um dos objetivos do ROS 2, desde a sua concepção, é dar suporte a esses sistemas com vários robôs que estão colaborando para conseguir realizar uma tarefa em comum sem a necessidade de ter uma entidade central orquestrando todos eles. Tipo, eles precisam só se comunicar on the fly, você não precisa ter um oráculo dando ordem para cada um dos robôs. Indo além, um dos objetivos é diminuir o gap entre protótipos e produtos finais, então o ROS 2 ele se propõe a ser uma ferramenta que não vai ser usada só pela academia, mas também pela indústria, e eu acho que tem esforços muito interessantes, tipo, um que eu gosto de citar é o do Apex AI, que é fazer uma distribuição de ROS 2 que já tem a certificação para uso em veículos de estrada, né, veículos de rua, que é especificada pela ISO 26262, que, se você quer fazer um software que vai rodar em um carro autônomo, você consegue usar ROS e na hora de embarcar isso efetivamente, você usa uma versão de ROS que já tem certificação. Então fica muito mais fácil, porque, certificação de software não é um processo trivial, fica muito mais fácil de você colocar o seu veículo na rua, tá ligado? Então, tipo, fica muito mais fácil de você transformar o seu projeto num produto que vai ser vendido e usado pelas pessoas. E outra coisa que é um pouco mais ousada é ser capaz de rodar em microcontroladores e ter suporte ao controle em tempo real. Que isso é uma parada que acho que existe debate na academia se o ROS já conseguiu atingir. Mas tem um projeto de micro ROS, que a ideia é conseguir rodar ROS em um microcontrolador efetivamente,
e conseguir, mano, tudo que você faz no seu computador, conseguir rodar no micro, né? Ou se você tem a integração de um microcontrolador e uma CPU com um pouco mais de poder de processamento, você rodar ROS de ponta a ponta. Eu, pessoalmente, nunca vi, não vi grandes exemplos usando isso, mas tá aí, eles declararam, é um dos objetivos que eles têm. E por fim, uma diferença grande entre o ROS 1 e o ROS 2 é ter o suporte multiplataforma. O ROS 1 ele foi feito só para Linux, mas o ROS 2 ele quer, mano, rodar em Linux, Windows e Mac. É, o objetivo não é conseguir fazer deploy de robôs, né, rodando Windows, por exemplo, né, porque tem toda a questão de licenciamento, etc. Mas para você começar a ensinar ROS, ou, tipo, uma das principais barreiras que eu encontrei ensinando ROS para outras pessoas é que um aluno recém-ingressante na graduação, ele dificilmente usa Linux, né? Tipo, a maioria usa Windows e alguns usam Mac. Pouquíssimos usam Linux. Então, uma das grandes barreiras para começar a usar ROS é, meu, você instalar, tá ligado? Tipo, mano, barreira número um é instalar tudo. Então, uma das propostas do ROS 2 é, meu, a gente quer conseguir rodar nativamente em Windows e Mac. Então, diminui muito a barreira de entrada pra gente nova no ecossistema, que é uma parada muito bacana. Agora, como que o ROS 2 ele cumpre esses objetivos, né? Como que ele cumpre os requisitos? Para começar, o mais importante, vocês vão ver em vários lugares que o ROS 2 ele é extensamente baseado no DDS, que ele é um padrão publicado pelo OMG, que ele é um consórcio de empresas de tecnologia, que tem HP, IBM, Apple, outras empresas por aí, que definem padrões que podem ser reutilizados e podem ser, principalmente, implementados de maneiras diferentes para serem utilizados na indústria de tecnologia. O DDS, ele é um middleware de comunicação, ou seja, ele abstrai a comunicação entre processos, que já foi testado no meio automotivo, na área militar, aviônica, né, fazendo aviãozinho. Já foi testado em vários lugares diferentes e, tipo, viram que funciona uma boa ideia. E também utiliza o IDL, o ROS1 já utilizava o IDL, que é uma maneira padronizada de você definir os pacotes que vão ser trocados entre processos. O IDL define uma base comum para você fazer a tipagem dos dados nos pacotes trocados entre processos. Então, uma das partes que é mais importante do ROS, que é a comunicação entre processos, que permite a modularidade, ela passa a ser definida em dois padrões que são, mano, amplamente utilizados no meio tecnológico. Então você tira o fardo da manutenção da comunicação do pessoal do ROS, deixa a galera do ROS fazendo robô e põe pessoas que manjam muito de comunicação para desenvolver essa solução. Então é uma solução ganha-ganha, tá ligado? Tipo, dividir e conquistar, todos venceremos. Em detalhes, né, em mais detalhes, como que o outro problema do ROS é resolvido? É, para resolver a questão de código duplicado entre diferentes linguagens, o ROS 2 ele define uma biblioteca padrão feita em C. Mano, C, seco. Que é virtualmente uma das linguagens mais universais da programação, né? Tipo, inspira a sintaxe de várias linguagens e a maior parte das linguagens modernas conseguem compilar C para serem utilizadas, para sua utilização, né? Tipo, conseguem incorporar código em C. Então, o núcleo do sistema ROS, ele é implementado em C. Dessa forma, ele pode ser estendido para diferentes linguagens. Então, os desenvolvedores de ROS, eles fornecem uma biblioteca em C++ e em Python que estende a biblioteca escrita em C. Dessa forma, se você tem algum bug, tipo, muito fundamental, esse bug vai ser encontrado e vai ser resolvido na biblioteca C e assim portado para as outras linguagens. Isso garante consistência no comportamento das diferentes bibliotecas. Ou pelo menos se você tiver alguma inconsistência, vai ser muito mais porque uma particularidade da linguagem do que um erro no processo de desenvolvimento, né? Outra novidade é o RMW, né? Tipo, o Middleware Interface. A ideia do ROS é ser capaz de utilizar qualquer sistema de comunicação entre processos, qualquer um. Ele usa o DDS como inspiração, né? Tipo, então ele é construído ao redor do DDS. Mas, mano, você consegue utilizar virtualmente qualquer sistema de comunicação que consiga implementar a interface ROS de comunicação. Então, ele deixa as coisas muito mais organizadinhas para conseguir ser estendido do que foi o ROS 1, porque ele é criado desde o momento zero para ser estendido, tá ligado? Então, as coisas ficam bem mais fáceis. Dito tudo isso, eu passo agora pro evento que eu acho o mais relevante na história recente do ROS 2, né? Tipo, o marco do sou um protótipo,
para só um produto, uma ferramenta que é completa, madura para ser utilizada, que foi a publicação, em 2022, do artigo acadêmico que explica qual que é a arquitetura do ROS, quais foram as decisões que foram tomadas e por que elas foram tomadas, né? E o artigo ele é todo fofo, porque ele fala sobre diferentes aplicações de ROS, né? Tipo, diferentes projetos de robótica na água, no mar, no ar, que usaram ROS 2 em específico, no seu desenvolvimento, né? Tipo, e como o uso de ROS 2 ajudou e tornou o desenvolvimento mais rápido e mais barato. É, pessoalmente, eu acho que esse artigo tem a capacidade de ser o artigo mais influente, de maior impacto na área de robótica na próxima década, tá ligado? Porque o ROS 2, eu acredito que vai ser um sucesso igual foi o ROS 1 e vai impulsionar diversos projetos em robótica ao longo dos próximos anos, tá ligado? Tipo, e todos eles vão citar a explicação o que significa ROS 2, né? Então eu acho que esse artigo que foi lançado ano passado, muito provavelmente vai ser um dos mais importantes na área de robótica na próxima década, né? E agora, nos finalmente, as pessoas que acompanham o mundo da bola, né, podem reparar que esse cachorro robô não é o amarelinho que a gente está acostumado, né? Para as pessoas mais antenadas que acompanham as notícias em robótica, podem achar ou podem perceber que esse robô é o mesmo robô que foi envolvido numa polêmica em 2021 por ser conhecido como o cachorro matador, né? Tipo, numa conferência organizada em 2021 pelo exército americano, houve uma demonstração desse robô que tem a capacidade de ser autônomo, né? Não sei se nesse dia especificamente ele estava funcionando de maneira autônoma, armado com uma metralhadora. Então, e isso foi muito assustador, né? Tipo, muito assustador. Eu acho que a gente não pode ser ingênuo no debate de achar que os robôs nunca vão ser usados na guerra, porque historicamente uma das forças que motivam o desenvolvimento tecnológico é a guerra, de maneira geral. Mas o que é novo aqui, o que é inédito, é um robô autônomo sendo empregado na guerra, né? O que torna todo esse processo muito frio. Então, até que ponto a gente está preparado, ou até que ponto é razoável você deixar na mão de algoritmos autônomos, né? Tipo, sem intervenção humana nenhuma, tomarem decisões de vida ou morte, né? Ainda mais na frente de batalha. É, então, acho que uma apresentação de ROS 2 ela não seria completa sem tocar nesse assunto. Ainda mais que esse é um dos robôs que é citado nominalmente no artigo que declara o ROS 2 para o mundo. E eu acho que é importante falar também de movimentos que questionam se o armamento de robôs autônomos é razoável ou não. Sobretudo, um dos mais proeminentes é esse Stop Killer Robots, né, que é para impedir que robôs autônomos sejam utilizados na guerra, que eu acho que as pessoas podem se perguntar de que maneira isso é diferente de um drone, tá ligado? Tipo, um drone que vai lá e joga uma bomba. O drone, ele ainda é controlado remotamente. Ainda é uma pessoa que aperta o botão de sim ou não, tá ligado? Tipo, ainda é uma pessoa capaz de compreender a miríade de informações daquela situação para decidir se é razoável ou não continuar com esse ataque. Ao passo que se a gente tem um algoritmo que é autônomo, como que você garante que isso vai acontecer da mesma forma, sabe? E aí eu levanto o questionamento, até que ponto é razoável deixar um algoritmo decidir se um ataque vai acontecer ou não, num contexto de guerra, né? Bom, muito bem, mano, é isso que eu queria falar pra vocês. Sobre próximos passos, coisas que eu pretendo fazer, não sei quando nem como, mas fazer um passo a passo, seguir esse modelo de apresentação pra primeiro falar sobre como o ROS se estrutura, né? Tipo, então falar sobre o padrão de projeto de publisher subscriber, fazer um ao vivo, não ao vivo, né, mas tipo gravando em C++, mostrar quais são a caixa de ferramentas, as ferramentas disponíveis para o desenvolvimento ROS, então tipo, sobretudo a linha de comando é nossa amiga, né? Quais são os utilitários de linha de comando que a gente pode utilizar. E depois fazer a mesma coisa em Python, né? Tipo, que aí a gente fecha o ciclo. No mais, era isso que eu tinha preparado para vocês hoje. Eu espero ter fornecido um panorama completo do contexto no qual o ROS 2 surgiu, o contexto, o que o ROS 1 trouxe de novo, né? E como isso influenciou o ROS 2. Eu agradeço imensamente pela atenção de todos vocês e até a próxima.